Como já foi anunciado, nós, no mês de agosto, destacamos o mês da juventude. Então, juntamente com o pastor Marcos, convidamos alguns jovens e adolescentes para estar trazendo a mensagem durante este mês. E nesta noite nós teremos mensagem do nosso seminarista, Giorgio Shiraishi da Silva. Pedimos que venha até a frente. Convidamos também a sua família para que esteja conosco. Irmão Guilherme, irmã Samanta, o Enzo e a Manu. Graças a Deus por esta família que muito tem trabalhado na nossa igreja. Quero convidar o pastor Jesus para fazer esta oração, orando por esta família e especialmente para que o Espírito Santo de Deus esteja falando por intermédio de Giorgio. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade de estar novamente na Tua casa, Senhor. Obrigado pela oportunidade, Santo Pai, de ouvir Tua palavra exposta por nossos jovens. Tem sido muita bênção, Senhor, realmente uma bênção que só pela Tua graça temos. Que nossas juventudes, Senhor, estude Tua palavra e fale para nós de uma forma tão linda, Senhor, o que ela quer dizer para nossos corações. Senhor, nesta hora eu quero pedir a bênçãos do Senhor para a família do Giorgio, Santo Pai. Conhecemos o trabalho, o apoio que eles dão para nós aqui na igreja. O Senhor abençoe sempre a vida deles, Senhor, e somos gratos pela disposição que eles sempre têm de apoiar, de ajudar, Santo Pai, de fazer sua parte para que Tu reino siga se estendendo aqui neste bairro, Senhor. Agradecemos também pela disposição que eles têm de deixar a que seu filho Giorgio, Senhor, esteja respondendo ao chamado que o Senhor fez para ele. E nesta hora, Senhor, eu peço que seja o Senhor falando também por meio dele para nós e que a palavra que o Senhor colocou no coração dele, com toda a tranquilidade, com todo discernimento, Senhor, ele fale para nós e assim sejamos edificados. Somos gratos, Senhor, e abençoa-nos nesta hora com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu saúdo a todos os irmãos com a graça e paz do nosso Senhor. Amém? Irmãos, eu gostaria de começar dizendo que hoje eu tive uma experiência interessante, que foi, apesar de ser algo relativamente comum e talvez banal na minha vida, mas que sem sombra de dúvida é abençoador, que foi tocar com a banda Corandel. E em resposta a um pedido meu, a gente tocou aquela música do Martinho Lutero, Castelo Forte. E eu não tinha pedido por nenhum pedido específico, por nenhum motivo específico, esse louvor. Mas eu acredito que entre ontem e hoje eu encontrei um motivo um tanto quanto interessante, talvez engraçado, para me identificar com esse louvor que nós cantamos hoje. Eu ando me preparando há algum tempo para a mensagem de hoje. E justamente ontem, antes de eu me sentir completamente preparado, eu perdi o meu roteiro da pregação. E a gente sabe que no louvor que a gente acabou de cantar tem um trecho que diz: com força e com furor nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais. E isso é engraçado, porque de fato esse mal danado do tentador deixa a gente desconfortável. Graças a Deus, o mesmo Espírito Santo que me guiou a escrever o primeiro roteiro da mensagem me ajudou a fazer de novo. Então, apesar de tudo isso, eu me encontro numa situação muito agradável.
Eu digo agradável, irmãos, no sentido de que eu sou agradado e eu sou grato. Eu sou grato, em primeiro lugar, porque o pastor Marcos e a liderança abriram esse espaço para a juventude trazer as mensagens e exercer aquilo que a gente carrega no nosso coração, que é a vontade de proclamar o Evangelho. E eu agradeço verdadeiramente por isso. Eu também sou verdadeiramente grato porque essa igreja que me recebeu como membro há tão pouco tempo, também me recebeu como seminarista e me aceitou como professor de EBD e me dá liberdade para servir em tantos ministérios. E, de fato, se isso não é a demonstração da graça de Deus perante o seu povo, eu não sei o que é. Eu também sou especialmente grato ao pastor Jesus. Pastor Jesus, que é meu discipulador e que tem me guiado nesse meu processo de formação pastoral. E bem, hoje então vamos exercer aquele que é o meu chamado, aquilo que a igreja tem reconhecido como meu chamado, que é de um pregador e futuramente de um pastor. E acho que nada mais justo a gente começar com uma oração. Peço que os irmãos se reclinem para que a gente possa entrar nesse momento de oração de forma reverente. Poderoso Deus e bom Pai, nós queremos agora nos colocar perto de Ti, Deus. Perto de Ti, para, em primeiro lugar, reconhecer que o Senhor é Senhor absoluto em nossas vidas, o nosso Mestre com autoridade. E se não fosse por Ti, Pai, nós nada seríamos. Pai, eu peço em especial que hoje o Senhor coloque Teu Espírito Santo entre nós, meu Deus, para que eu me coloque aqui hoje não como um palestrante ou coisa parecida, mas de fato como um pregador, uma ferramenta para pregar acerca daquilo que o Senhor trouxe para mim, meu Pai. E peço também que o mesmo Espírito Santo que vai me guiar nesse processo, nesse momento, esteja com o seu povo, que agora escuta essa mensagem, para que verdadeiramente, meu Deus, seja bênção, seja edificante. E nós pedimos tudo isso, meu Pai, na certeza de que nós podemos orar para Ti, mediante o Espírito Santo, e no nome de Jesus. E é nesse nome que nós oramos. Amém. Pois bem, irmãos, no começo desse mês de jovens, o primeiro jovem que pregou foi o Felipe. Felipe, se você estiver assistindo, oi, Deus abençoe. E ele pregou sobre a justiça de Deus revelada. Depois, o Davizinho, manda minhas saudações também, ele falou sobre esse tema e eu cito: a diferença de nós sabermos que somos justificados faz ao passarmos por tribulações. Logo depois, a Bianca, ela pregou sobre a fé como uma ponte para aceitar a graça de Deus. E hoje de manhã a gente foi agraciado com a mensagem do Gabriel, que disse sobre a herança da justificação, alegria, paz e esperança. E hoje eu tentei ser um pouco espertinho com o tema da minha pregação. Me foi dado o texto de Romanos 6. E, a princípio, eu falaria sobre um tema um pouco mais compridinho do que o título que eu dei, mas eu resumi o título em Libertos pela Graça. Então, irmãos, eu peço que vocês, por favor, abram suas Bíblias em Romanos 6. A gente vai ler agora os versículos 22 e 23. Eu tenho aqui a Almeida Revista Atualizada, mas os irmãos leiam, por favor, na versão que vocês tiverem. A vantagem do povo aqui ser crente é que já se colocaram de pé. Glória a Deus por isso. Muito bem, irmãos. Então, vamos ler aqui Romanos 6, capítulo 6, versículos 22 e 23. Agora, porém, libertados do pecado
transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra bonita, palavra preciosa, que traz muitos elementos diferentes para as nossas reflexões. Os irmãos já podem se assentar. Pois bem, irmãos, a gente acabou de ler, e logo no princípio do verso 22, a gente já tem a resposta para a primeira pergunta e primeiro ponto que eu quero trazer para os irmãos. O nosso tema é libertos pela graça. Agora, a primeira pergunta que me vem é: do que nós somos libertos? E eu pergunto para os irmãos: do que nós somos libertos? Do pecado, maravilha. Então a gente vê isso logo no começo. Agora, porém, libertados do pecado. O que é interessante para mim, nesse aspecto do texto, é que a gente vê que a palavra utilizada aqui é libertados. E eu acho interessante que, por que será que está escrito libertados do pecado e não simplesmente alguma outra coisa, como agora que vocês abriram mão do pecado, agora que vocês fugiram do pecado, ou coisa parecida? E, na verdade, isso revela algo muito interessante que o apóstolo Paulo tenta trazer, e consegue trazer para os romanos, que é que nós estamos verdadeiramente presos ao pecado. O pecado, a princípio, é aquele que nos domina. E é interessante que a gente vê que Paulo se refere a nós como escravos do pecado, em algumas partes do texto de Romanos 6, e eventualmente a gente vai ler eles. Mas eu gostaria de enfatizar algo interessante que eu aprendi com a ajuda do pastor Jesus, que vem do idioma original. No idioma original, a gente percebe que a palavra que é utilizada como escravo e também como servo é a mesma, tem dois aspectos. O primeiro aspecto é, de fato, de um escravo que está nessa posição de forma involuntária. Está preso à escravidão. E o outro aspecto é aquele escravo que se encontra numa situação de servidão voluntária. E a gente percebe que exatamente assim, como um escravo por obrigação, se encontra aquelas pessoas que nasceram com natureza adâmica, ou seja, todos nós, a princípio, nós estamos presos ao pecado, acorrentados. E é interessante que, a princípio, a humanidade não se encontrava nessa situação por escolha. A gente sabe que o nosso pai comum, Adão, ele foi o primeiro que tinha completa liberdade, e ele era um servo de Deus, a princípio, no jardim do Éden, mas ele escolheu servir ao pecado. Então, em primeiro lugar, Adão trouxe a natureza pecaminosa para todos nós, porque ele escolheu. E dele nós nascemos, e por isso nós temos, por obrigação, uma algema presa à escravidão do pecado. Agora, eu acho interessante que a gente perceba o seguinte: o pontapé da graça de Deus é o convencimento do Espírito Santo acerca do pecado. E isso é muito interessante, e convido os irmãos para que abram suas Bíblias em João. Nós vamos ler o capítulo 16, o verso 18. João 16, verso 8, que diz o seguinte: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E lendo ainda o verso 9, a gente vê do pecado, porque não creram em mim. Então, Jesus aqui está se referindo ao Espírito Santo. Anteriormente, alguns versos atrás, ele o chama de o Consolador. Mas é o Espírito Santo de Deus. E a gente percebe que o Espírito Santo de Deus convence a todos aqueles que entendem a mensagem do pecado. Agora, o interessante aqui também, o princípio do verso 23 de Romanos, e aliás, irmãos, se vocês não tiverem já com o dedinho preso ali em Romanos 6, sugiro que façam isso, porque a gente vai voltar bastante nesse texto.
diz o seguinte: pois o salário do pecado é a morte. E é muito interessante, eu recentemente comecei a voltar presencialmente às aulas no seminário. E, para minha surpresa, o primeiro professor que eu voltei à aula é o mestre, pastor Luiz Saião. E ele é um sujeito assim, um tanto quanto engraçadinho, e uma piada bacana que ele fez uma vez e que ajuda a gente a entender esse texto é o seguinte: o salário do pecado é a morte. E a morte, aqui personificada por Paulo como uma pessoa, é como se fosse um patrão que paga tudo em dia, sem atraso e com 13º incluso. E isso é muito interessante, porque o fato da gente receber o salário do pecado indica que nós trabalhamos para o pecado. E quando a gente tem o convencimento do Espírito Santo acerca do pecado, coisa que a gente acabou de ver em João 16, nós não mais estamos vinculados a esse Senhor por obrigação, mas agora porque nós estamos servindo Ele de forma voluntária. Isso é muito interessante, porque abre espaço para o nosso próximo ponto. Então, nós acabamos de ver que nós somos libertados do pecado por meio da graça, e agora vamos ver no que isso nos transforma. Por isso, vamos voltar para o texto de Romanos 6, 22, que diz o seguinte: a princípio está escrito: agora, pois, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, e provavelmente na tradução dos irmãos, se não for uma Almeida, vai estar escrito escravos de Deus. E é justamente isso. O texto é interessante que a gente carrega toda essa herança bíblica, herança protestante, tanto que a gente acabou de cantar o hino do Martinho Lutero, e nós temos a sola Escritura, e nós sabemos que a Bíblia deve ser interpretada pela própria Bíblia. E o próprio texto já dá a resposta para todos nós aqui: transformados em servos de Deus, em escravos de Deus. E agora, uma palavra interessante aí também é a palavra transformados. Não sei se os irmãos repararam, mas Paulo não usa uma palavra como reformados em servos de Deus, adaptados em servos de Deus, ou evoluídos para servos de Deus, mas de fato transformados. Algumas traduções colocam como feitos servos de Deus. E isso é extremamente interessante na minha perspectiva, porque isso indica que essa transformação é algo poderoso, é algo sobrenatural e é algo que não acontece de forma comum. E a gente entende mais especificamente que isso é uma obra de Deus. É Deus que nos transforma em seus servos. E eu acredito que um dos textos que mais indica isso, e se os irmãos forem bem berianos, vocês podem até verificar, mas eu vou parafrasear aqui, é João 3. E Jesus está conversando com Nicodemos, que era um sumo sacerdote, um mestre com autoridade, e ele diz para ele: Nicodemos, você precisa nascer de novo. As palavras podem até não ser exatamente assim, mas eu acho que isso explica perfeitamente aquilo que Paulo está tentando trazer para todos nós. Nós precisamos ser feitos novamente, transformados em servos de Deus, feitos servos de Deus, e não simplesmente a gente muda alguma coisa pelos nossos esforços. E justamente por isso, acredito que é muito complementar a gente ler alguns versos antes aqui em Romanos 6, e vamos voltar para o verso 1 e ler do verso 1 ao verso 4. Os irmãos sabem que aquilo que simboliza o nascer de novo e é uma ordenança de Cristo Jesus, nosso Senhor, é justamente o batismo. E Paulo diz o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele, na morte pelo batismo,
para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E isso é interessante. Isso traz um aspecto interessante porque nós percebemos que simplesmente deixar de servir ao pecado não nos torna servo de Deus. Ser um servo de Deus é algo que nós exercemos com atitude, de forma prática. E para exemplificar o alcance da graça e para compreender no que nós somos transformados, eu quero fazer uma pequena ilustração com os irmãos. Imaginem o seguinte, eu vou usar o meu irmão Enzo, que muito felizmente veio aqui me assistir pregar, e imagine que o meu irmão Enzo, ele nasceu numa ditadura. Nasceu em um país que não existia nenhum tipo de liberdade, e as pessoas não pertenciam e serviam a esse governo por uma vontade própria, mas por uma obrigação. E isso machucava a pessoa, isso denegria a pessoa, e a falta de liberdade, de fato, nos faz sofrer. Agora imagina que o meu irmão Enzo, ele tem uma oportunidade de vir para um país livre. Um país como o Brasil, ou como outros países livres, que tem, graças a Deus, por enquanto, liberdade total, dentro dos parâmetros da lei. E aqui ele desfruta de todos os benefícios que lá naquela ditadura não tinham. Ele desfruta da saúde pública, ele desfruta de uma escolha maior de emprego, educação, é regenerado por essa situação e não mais deve nada àquele pecado. Agora ele é um cidadão do país livre. E depois que ele desfruta de todos os benefícios e tem todos os seus problemas iniciais resolvidos, ele decide voltar para a ditadura. Que sentido faz? Porque alguém que antes servia uma ditadura, um lugar que, de fato, não trazia nenhum benefício e também não garantia nem as coisas básicas, por que alguém simplesmente voltaria para lá? E é exatamente isso que a gente tem que entender acerca do pecado. Se a gente é liberto do pecado e a gente desfruta dos benefícios da graça de Deus, por que nós voltaríamos a servir o pecado? Simplesmente não faz sentido. Isso nos traz para o próximo ponto. Vocês estão vendo, próximo ponto. Para o próximo ponto da nossa pregação, que é o seguinte: quais são esses benefícios da graça? O primeiro a gente já começou a discutir, que é a liberdade. Nós sabemos, irmãos, que um versículo que a gente conhece e sabe muito bem recitar, mesmo sem saber exatamente onde fica, é o texto de João 8:32, que diz o seguinte. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui em João 8, mas eu acredito que eu vou começar a ler e os irmãos já vão saber responder. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Interessantíssimo esse texto. Só que, como a gente já disse um pouquinho atrás, nós deixamos a Bíblia interpretar a própria Bíblia. É assim que deve ser. E justamente por isso, vamos entender o contexto desse versículo e ler aquilo que está no versículo 31, um versículo antes. E depois, novamente, o versículo 32. E diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, irmãos, eu acredito que, compreendendo que Jesus nos convida para conhecer a sua palavra, ele traz um aspecto muito interessante, que é o aspecto da santificação. Talvez não em primeira instância, mas se a gente parar para pensar, a gente, em primeiro lugar, tem uma vantagem agora, tendo de fato a santificação, porque
em primeiro lugar, nós somos alcançados pela graça e a gente tem a liberdade de servir o nosso Deus e não simplesmente de servir o nosso antigo mestre, o pecado. Então, a liberdade que nós temos agora para servir a Deus é algo que não é feito simplesmente para chamar a atenção de Deus ou para querer alcançar algum favor de Deus, mas antes a gente faz isso por amor. A gente faz isso porque o Espírito Santo transforma os nossos corações para que a gente possa começar a desejar fazer tudo aquilo que a gente faz de bom, porque isso vai se tornando algo natural que Deus coloca em nós por meio da santificação. Só que é necessário não simplesmente deixar de servir ao pecado, como eu já tinha comentado antes, mas é necessário servir a Deus. Não ser servo do pecado não te torna automaticamente um servo de Deus. Vejam bem, o salário do pecado é a morte, porque nós trabalhamos para a morte, para o pecado, e nós recebemos o salário. Agora, o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, é algo que acontece porque Deus fez a primeira iniciativa e, portanto, nós servimos ao nosso Senhor. E eu acredito que é muito interessante a gente ler aquilo que está escrito em Tiago 2,17, que é um texto muito polêmico entre nós protestantes, que diz o seguinte: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. E isso é muito interessante, e eu gostaria de fazer uma explicação para não deixar os pastores de cabelo em pé, que é o seguinte: nós queremos viver uma vida de santificação, nós queremos viver uma vida de serviço ao nosso Rei, ao nosso Senhor. E justamente por isso, nós precisamos entender que a nossa fé tem que ser vivida com obras, mas com obras objetivas, não com obras subjetivas, coisas que nós imaginamos que são boas, mas antes com coisas que de fato a palavra de Deus identifica como bom e agradável e que de fato traz honra e glória para o nosso Deus. Nem tudo que a gente pensa que é bom, porque nós somos corruptos, porque nós relativizamos tudo. Isso é um perigo da mente humana, mas nós fazemos isso. Graças a Deus, a gente tem uma palavra em comum, objetiva e imutável, que é a nossa maravilhosa Bíblia, a palavra de Deus. E justamente conhecendo esses aspectos, nós precisamos viver uma vida de bons frutos. E esses bons frutos são coisas como aquilo que Paulo diz em Gálatas 5, que são os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Irmãos, entendam, esses são os frutos do Espírito, porque só tem o Espírito Santo quem já foi salvo. Nós somos salvos, o Espírito Santo age em nós, e justamente por isso nós vivemos tudo isso que Paulo nos recomenda viver. O terceiro benefício, e é o benefício mais querido para todos nós, é a salvação. Tanto que o verso 23 de Romanos 6, que os irmãos já estão engatilhados aí, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, a gente já entendeu muito bem, e eu repeti várias vezes, que o salário do pecado é a morte, e a gente trabalha para o pecado e ele nos paga com 13º e tudo. Mas Deus, como presente, como um dom de fato que vem de Deus, Ele garante a nossa vida eterna. E essa é a vantagem, e esse é o elemento mais precioso que um cristão tem que carregar no seu coração. A certeza da salvação em Cristo Jesus pela graça, e pela graça somente. Isso nos leva ao quarto ponto da nossa mensagem, que é o seguinte: qual é o preço da graça? E, irmãos, para nós que falamos o português, na verdade, isso é uma resposta muito simples, muito óbvia. Qual que é o preço da graça? É de graça, não tem preço. É um presente de Deus.
Mas isso abre portas para refletirmos na gratidão. Gratidão, que é algo tão interessante, principalmente quando a gente analisa alguns idiomas. Eu tenho tido a vantagem de aperfeiçoar e aprender cada vez mais do espanhol com o pastor Jesus, no Ministério Hispano. E a forma que nós agradecemos em espanhol é dizendo gracias. Na língua italiana, a gente diz obrigado com um grazie. Se a irmã Cibele estiver ouvindo aí, fica homenagem. E até no próprio português, se a gente esticar um pouquinho, a gente tem o agradeço. E tudo isso vem do latim gratia. E eu acredito que isso ilustra, e isso ilumina a nossa compreensão da gratidão, principalmente quando a gente percebe que quando a gente recebe o favor de alguém, a gente se sente agraciado. A gente se sente abençoado por esse alguém, e por isso a gente diz grato. Ou obrigado, me sinto obrigado a te agradecer. O Davizinho também falou um pouco sobre o obrigado. E da mesma forma, e na verdade talvez até mais forte e de forma mais poderosa, é a graça de Deus, é a graça de nosso Senhor, que nos garante esse favor imerecido. E justamente por isso nós deveríamos parar para refletir. É meu celular que está tocando? Ah, não, ok. A gente devia parar e dizer, eu agradeço, eu demonstro a minha graça, eu demonstro que fui agraciado por Deus. E justamente por isso é uma coisa tão preciosa. Eu acredito que todos nós estamos acostumados a orar em agradecimento a Deus, principalmente antes das refeições. Deus, obrigado por essa comida na nossa mesa. E só que isso é um aspecto que fica presente em tudo na nossa vida cristã. Porque quando a gente entende que a gente vive pela graça e na graça, de fato nós deveríamos agradecer. E até porque quem pagou o preço da graça não foi nenhum de nós, não foi nenhuma das nossas obras ou coisa parecida. Antes foi aquele homem pendurado na cruz, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que mesmo prestes a ter o seu lado transpassado pelos romanos, ele virou para o lado e, compreendendo o arrependimento genuíno daquele ladrão que estava pendurado do lado dele, que estava preso, ele disse, em verdade eu lhe digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Isso é um presente de graça pago pelo homem na cruz. Agora, irmãos, o que evidencia algo tão maravilhoso como isso são principalmente alguns versículos que a gente carrega no nosso coração. Eu, particularmente, tenho 3 versículos que para mim são muito queridos e especiais, e provavelmente os meus alunos de EBD vão começar a rolar os olhos para cima, porque quase toda aula repito esses versículos com eles, que, em primeiro lugar, Efésios 2, versos 8 e 9, que diz assim, pois pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E qual a justificativa de Deus para trazer essa graça, esse presente imerecido? A justificativa é o amor. A justificativa é aquele nosso arrozinho com feijão da vida cristã, João 3,16. É porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E não existe coisa mais linda que isso, irmãos. Não existe demonstração de amor tão perfeita como essa. Uma demonstração que vem daquele que verdadeiramente nós podemos chamar de Pai. Porque antes Ele nos chamou para que nós sejamos filhos. E agora a gente chega na conclusão da mensagem de hoje. E, irmãos, agora, porém,
libertados do pecado, sendo transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Posso ouvir um amém? Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de aproveitar esse momento, porque eu sei que essa é uma igreja que já está acostumada a comer o alimento sólido. A gente não está mais no leitinho, graças a Deus, mas isso não nos coloca em posição superior. Antes, nos faz perceber que Deus nos agraciou mais e mais e mais e continua nos agraciando. E a gente aceita a graça de Deus. Mas se você, que está aqui presencialmente, se você que está me assistindo pela internet, talvez você esteja vendo essa pregação depois da data, ainda não aceitou esse presente de Deus, esse dom imerecido, que é a graça de Deus, eu não vou te convidar a ficar de pé, nem levantar suas mãos, nem vir aqui para frente, mas antes eu te convido para entrar no íntimo com Deus, quando você tiver tempo e vontade, e se coloque em oração. Entenda, você realmente quer ser agraciado por Deus? Porque, irmãos, eu repito e repito e repito, porque a repetição, como o próprio Paulo diz, é algo que é útil para o ensino. O salário do pecado é a morte. A morte, irmãos, não é a simples morte do corpo físico, é morte espiritual, é separação eterna com Deus. E o nome disso é inferno. Isso é algo que nenhum de nós gosta. Ninguém gosta de falar sobre o inferno. Ninguém gosta de se imaginar indo para o inferno, ou pessoas perto de você indo para o inferno porque simplesmente não quiseram aceitar a graça de Deus. Mas o trabalho sujo foi feito e foi pago pelo homem na cruz. Então, reflita. Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Entre em contato com um amigo seu que é cristão. Entre em contato com a Primeira Igreja Batista do Brás. Com certeza a gente vai te discipular, a gente vai trazer cada vez mais e mais compreensão dessa graça maravilhosa na sua vida. Porque nós fomos agraciados e nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Não foi esse o tema da junta de missões passada? O irmão Jairo já está acenando a cabeça. Aliás, irmão Jairo, especialmente para você, hoje eu não falei que um dos dons que a gente tem que cultivar como cristão é lavar louça, tá bom? Maravilha. Irmãos, na mensagem de hoje nós vimos que o porquê nós precisarmos ser libertados do pecado pela graça, no que a liberdade da graça nos transforma, os seus benefícios de gratidão, de santificação e de salvação, e nós também compreendemos o preço da graça. E agora, se os irmãos eles quiserem saber o que a próxima mensagem vai trazer, vocês vão ter que assistir a pregação da irmã Débora Viração nessa quarta-feira, e fica o convite para vocês, tá bem? Mas eu encerro aqui e gostaria de encerrar com oração. Vamos nos colocar de pé, por favor? Querido Deus, Pai de amor, Senhor poderoso e soberano, nós nos colocamos diante de Ti, meu Pai, agora, com a nossa memória e com a nossa alma relembrada, meu Deus, do que significa a Tua graça, do que significa nós termos essa liberdade de dizer, Pai, nem que seja papai, Papai do céu, o Senhor nos deu a liberdade e o Senhor nos ensinou que de fato o Senhor nos quer chamar de filhos. Obrigado, Pai. Obrigado porque isso não vem de nós. Isso não é dom de obras, mas é dom de Deus, é o seu dom, meu Pai. E o Senhor que é Pai, é Filho, é Espírito Santo e em eterna comunhão, Pai,
nos ajuda a compreender esse amor e querer viver esse amor contigo e também com os nossos irmãos. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor também me guiou hoje para compartilhar a palavra que o Senhor trouxe para o meu coração, apesar de todas as astúcias infernais desse mal danado do tentador. E apesar também, meu Pai, da minha humanidade. Obrigado porque hoje eu fui um pregador, meu Deus, e não um palestrante. Graças à glória, meu Deus, seja somente a Ti. Nós oramos assim, verdadeiramente agradecidos, verdadeiramente alegres, meu Pai, e reconhecendo a Sua soberania. Não existe soberania maior que a Sua, meu Pai. O Senhor é nosso Senhor absoluto. E justamente por isso, meu Deus, nós oramos com a autoridade que nos foi dada, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Convido agora o pastor Jesus a vir aqui para a bênção apostólica. Os irmãos possam sentar. Louvamos a Deus pela sua palavra e somos gratos ao Senhor pela vida de Giorgio, pelo mensagem que trouxe hoje para nós. Giorgio, Deus te abençoe. É realmente gratificante ouvir a mensagem de Deus através de você. Meus irmãos, e ouvindo o que Giorgio apresentou hoje para nós, chegou uma palavra à minha mente, e é o seguinte: é melhor ser escravo de Deus que príncipe de Satanás, porque os benefícios da graça são maiores que a paga do pecado, né? Esse eu acho que é uma mensagem que o Senhor trouxe hoje claramente pela palavra do Giorgio. E temos que ser gratos pela graça que o Senhor nos dá por meio de Cristo Jesus. Vamos a nos despedir em oração e assim culminamos nosso culto por hoje. Giorgio, Deus te abençoe. Igualmente para a sua família, os irmãos também. Tenha uma semana muito abençoada e estamos aqui novamente na quarta-feira, né, para nosso culto de oração. E como já foi anunciado, vamos ouvir aí a palavra do Senhor por meio da irmã Débora Viração, que estará trazendo para nós a pregação o dia na quarta, aí no culto de oração. Ficamos novamente em pé, meus irmãos, e assim estaremos orando e sendo despedidos. Senhor Deus, obrigado por mais uma vez, obrigado, Santo Pai, pela sua mensagem, obrigado, Deus, pela capacitação que você dá para nossos jovens, Santo Pai. Que bom, Senhor, é ouvir como o Senhor trabalha nas suas mentes, em seus corações, transforma eles, Senhor, por meio da graça, fala, Senhor, para eles claramente, através da sua palavra, e eles nos abençoam também, Senhor, trazendo para nós a mensagem que o Senhor está colocando em seus corações, nas suas vidas. Santo Pai, obrigado porque eu tenho a certeza que o Senhor está impactando os corações de nossos jovens com a sua graça, Santo Pai, porque apenas na graça, Senhor, eles conseguiriam falar para nós de uma forma tão clara, tão bíblica, de o que é, Senhor, tu amor, a tua graça, Senhor, a tua paixão por nós, Santo Deus. É tão bom, Senhor, ouvir o que o Senhor está fazendo na vida de nossos jovens e que também o Senhor quer fazer em nossa vida. Obrigado por este culto, Senhor, maravilhoso, onde cantamos a teu nome, louvamos tu nome, Senhor, mas também hemos sido desafiados pela tua palavra, Senhor, a ser escravos, Senhor, de a tua graça, porque realmente o pecado oferece muita coisa, mas finalmente seu destino é a morte. Senhor, pero por mais que a tua graça seja um caminho muito estreito, Senhor, seu final, sua maior recompensa é essa vida eterna. E por isso, Senhor, queremos continuar na tua graça. E assim oramos que o Senhor também abençoe nossa semana. E que o amor do Pai, que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja conosco. Amém.